Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24. A palavra do Senhor diz assim: Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhes disser: venham, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Até aqui por enquanto. Ore comigo mais uma vez. Pai, estamos diante da Tua palavra, palavra santa, imexível, inalterada, imaculada, separada para nós, teu povo. Uma palavra que não tem defeito, não tem erro, não tem prazo de validade, mas se cumprirá cabalmente segundo a tua vontade. E diante dessa palavra, seria uma tremenda tolice da nossa parte não trememos. Por isso, nessa noite, eu peço, Deus, que o Espírito Santo tenha misericórdia da minha vida, tenha misericórdia desta igreja, que o Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, nos dê entendimento acerca da Tua palavra e do que será dito nessa noite. Pai, tira tudo aquilo que provém do meu coração e que seja dito apenas aquilo que vem do Teu trono, para a honra e glória do Teu nome, edificação da Tua igreja
Eu oro, Senhor. Eu oro entregando a minha vida agora nas tuas mãos e confessando, Deus, a minha fragilidade e a minha total dependência de Ti e apenas de Ti, Deus. E eu faço isso no nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje está mais fácil ir para a praia, né? Mas alguns anos atrás, 20, 30 anos atrás, não era tão fácil assim. Para uma família então grande, mais difícil. Mas uma coisa é certa, criança, tanto na praia, quanto numa construção, quando vê areia, gosta de brincar com areia. Gosta. E quando eu era criança, eu lembro que a gente não tinha essa oportunidade de ir para a praia. Mas o vizinho, ele tinha uma construção que não terminava nunca. E a criançada da rua gostava de se reunir em frente à casa do vizinho, porque lá tinha um monte de areia. E ali nós brincávamos com aquela areia. Levávamos os nossos carrinhos de plástico e ali a gente fazia buracos e dizia, olha, aqui é a garagem do meu carro. Aí o outro montava com um pouquinho de água uma rampa para que o carrinho dele passasse por cima do pontilhão, do viaduto. Outro já queria fazer um castelinho. E por aí vai, a brincadeira corria solta. Só que enquanto um estava construindo a sua escultura de areia, havia uma tensão constante. Não encoste a mão no meu castelo. Não derrube a minha casinha. Não tampe o buraco da garagem do meu carrinho. Quando isso acontecia, era uma conversa, era uma disputa, era uma briga. Você quebrou o meu, eu vou quebrar o seu. Você derrubou o meu, eu vou derrubar o seu. 5 minutos depois estava tudo de novo construído, brincando. 5 minutos depois estava tudo destruído e brigando. E era assim, a gente ia brincando. Mas tanto ali no monte de areia da construção, quanto ali na praia, as pessoas constroem e gastam tempo construindo seus castelinhos, construindo as suas casinhas, construindo o que a sua imaginação acha que deva ser construído. E ali sentem prazer de juntar um pouquinho de areia, e construindo, e mexendo, e alterando, e movimentando. Mas a gente percebe que chega uma hora que a brincadeira acaba. No nosso caso, o pai assoviava. Então, cada um conhecia o assovio do seu pai. Então, o do meu pai, ele assoviava uma vez forte e uma vez longa. Era o nosso assovio. Estava na hora de entrar, acabou a brincadeira. No dia seguinte, a primeira coisa que a gente fazia era o quê? Ir lá no monte de areia para ver se estava tudo. Mas não estava. Toda vez a gente percebia que as nossas construções feitas no monte de areia, elas eram apagadas durante a noite. Não sei se um cachorro ou qualquer outra pessoa, o próprio vizinho, ajuntando a areia que a gente esparramava, mas acabava. Isso também acontece na praia. Constrói-se esculturas hoje enormes de areia, castelos, muito bonitas por sinal. Mas tanto esses escultores, alguns até profissionais, quanto a criança que brinca no monte de areia, ela tem algo em comum. Não pode levar para dentro da casa, não pode levar para casa a sua escultura. Que mãe, em seu estado bom de juízo, permitiria que uma criança entrasse com uma bandeja cheia de areia? Olha, mãe, fiz o meu castelinho, deixa eu colocar em cima da mesa de jantar? Não ia permitir. Qual esposa ia permitir uma escultura de às vezes 1 metro, 2 metros, ser levada para dentro do apartamento? Não ia permitir. O que nós não entendemos, e muitas vezes é difícil
de aceitar é que nós aqui, eu e você, nós estamos aqui nessa terra e estamos de passagem. E no final das contas, nos iludimos muitas vezes construindo castelos de areia que não serão transportados para a vida eterna, jamais serão. E não adianta ficar brigando, chorando, lamentando e perdendo uma vida toda para manter castelos de areia em pé. Porque no final das contas são apenas castelos de areia. O que faz a diferença na nossa vida não é a areia, não é o que é feito com a areia, o produto final, mas é o nosso envolvimento com essa vida. Como nós nos comportamos, como nós nos envolvemos com essa vida. Porque no final das contas o gostoso nem era o castelinho final, mas era a companhia dos coleguinhas e a brincadeira. E tem tanta gente que vive uma vida amarga, porque não sabe brincar. Não sabe brincar. São pessoas que baseiam-se em coisas irreais. E quando a sua ilusão é atacada, ela fica revoltada. Porque lhe é tirado tudo aquilo que eles mais amam, que eles acreditam profundamente como ser algo real. Bolsa de 29, nos Estados Unidos, era chuva de gente pulando dos prédios. Quando a bolsa quebrou, houve a recessão. A pessoa chegava no escritório, via que estava falido, pulava do último andar. Por quê? O seu castelinho ruiu. Ruiu. Pessoas que às vezes são cometidas por enfermidade, simplesmente deixam de viver as suas vidas, porque uma parte do castelinho ruiu. Pessoas que olham para suas próprias vidas e se sentem infelizes, porque sempre estão preocupados em manter o castelinho, ou revoltados com alguém que veio e roubou uma parte desse castelo. Mas isso é um período da nossa existência. Não é toda a nossa existência. Porque no final das contas, se nós temos a areia para construir os nossos castelinhos, é porque Deus nos deu essa areia. Ele criou todas as coisas, ex nihilo. Do nada se fez a luz, do nada se fez a terra, do nada. E Deus mostrou e deu ao homem: vai, construa o seu castelinho, faça isso, para minha honra e para minha glória. Se divirta, se alegre em mim e naquilo que eu vos dou. Mas um dia o diabo vem e diz: olha, Deus está guardando areia para ele e você só está com um castelinho muito pequenininho. E o homem fala: realmente o que eu tenho é pouco, eu quero mais, eu quero tudo. E de lá para cá, não soube mais viver com o que Deus tinha oferecido. Nunca soube. E tudo foi piorando, tudo foi piorando. O coração humano foi cada vez mais cheio de pecado e destruído pela voz do diabo, que sussurrava em seu ouvido palavras contra o nosso Deus. E nós estamos aqui há milhares de anos. Hoje, 2015, depois do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a humanidade está aqui há milhares de anos. E o que nós aprendemos com isso? Aprendemos alguma coisa? Infelizmente, a grande maioria continua com a mesma ideia fixa, de tomar a areia nas mãos e construir com as suas próprias mãos a sua realidade. E no final das contas, começar a repetir para si mesmo e para todas as pessoas
Isso é real e é permanente e é para sempre. Isto é real, é permanente e é para sempre. E começam a acreditar nisso. E começam a achar que castelinhos de areia são castelos de verdade. E deixa de viver uma vida que tem significado. Nós, especificamente nós, ocidentais, brasileiros, sul-americanos, brasileiros, moradores do Sudeste, do estado de São Paulo, São Carlos, nós temos uma visão de castelinho de areia baseado naquilo que nos cerca no nosso cotidiano. E de vez em quando a gente liga a TV e vê algumas coisas que não está muito de acordo com o nosso cotidiano. E a gente fica um pouco chocado, um pouco alarmado. Mas o que a gente faz? A gente desliga a TV. Ou então põe no canal de esportes. Resolvemos os nossos problemas com um clique no botão do controle remoto. Mas nós que moramos aqui no Sudeste, em São Paulo, em São Carlos, nós aqui temos algo em comum. Nós cremos em Deus. Qualquer Deus? Não, não qualquer Deus. Nós cremos em Yahvé, no único Deus. Nós cremos em Jesus Cristo. Nós cremos no Espírito Santo. Esse Deus que é um e ao mesmo tempo é três. Não três deuses, mas um só Deus. Esse é o nosso Deus. E nós nos dizemos cristãos, seguidores de Jesus Cristo. E, teoricamente, deveríamos, como cópias de Jesus, fazer o que Jesus fez. E obedecer o que Jesus mandou obedecermos. Mas na nossa fragilidade de castelinho de areia, de controle remoto, que desliga o mundo real à nossa volta, nós nos colocamos numa zona tão confortável, que nós banimos do nosso monte de tudo aquilo que nos atrapalha na construção da nossa realidade. Alguns dias atrás, aconteceram duas tragédias. Uma em Minas Gerais, em Mariana. Várias pessoas morreram. Por que aconteceu esse acidente? Agora todo mundo tem sua teoria. Mas a reportagem dessa semana foi que a empresa percebeu que precisaria dobrar o número de funcionários para monitorar a barragem. A outra que está quase se rompendo. Se hoje que menos uma barragem que foi rompida, é necessário o dobro de funcionários, e antes? Não seria necessário o triplo de funcionários? E por que não? Teorias. Teorias. A empresa foi multada em 1,5 bilhão de reais. Vai recorrer, vai pagar metade disso. Mas mesmo sendo a metade, será que ela não tinha condições de contratar mais funcionários para não ocorrer essa tragédia? A minha teoria é que eu acho que houve ganância. Eu acho, não sei, não sou técnico, não fui lá. Eu acho. Eu não sei o que você acha. Nós percebemos que os pobres, mais uma vez, foram retirados de suas casas. E o que vai acontecer com essas pessoas? A grande preocupação é colocar eles numa casa de aluguel. E quem resgata a vida dessas pessoas que morreram afogadas num mar de lama? É dinheiro? O dinheiro não compra a vida deles de volta. Na mesma ocasião, no mesmo tempo, lá em Paris, de noite em Paris, houveram atentados. Numa casa de shows, num café, em volta de um estádio de futebol. Em alguns pontos da cidade de Paris.
mais de 100 de pessoas foram assassinadas. E foram assassinadas por quê? Porque houve uma tragédia, houve um rompimento, houve uma fatalidade? Não, foram assassinadas. Porque alguém premeditou a morte daquelas pessoas. Acordou e planejou e comprou armamento. Teve pessoas que amarrou bombas, explosivos em seus próprios corpos. E se explodiu, tentando matar o máximo possível de pessoas. Mas nós não gostamos de notícias ruins. E pior, muito mais quando essas notícias estão atreladas à religião. Por quê? Porque nós somos um povo ocidental, educado e sabe ser politicamente correto. A gente não quer se expor. Não quer dar nome aos bois. Mas o fato é que aquelas pessoas, aqueles terroristas, eles fizeram isso em nome de alguém. Eles não fizeram em seu próprio nome. Eles chegaram à conclusão que o castelinho deles é intocável. E se alguém esbarrar, mesmo que de leve, nesse castelinho, nessa realidade psicopata, eles vão explodir os castelinhos de todos os outros. Eles fizeram isso em nome de uma religião, em nome do Islã, ou Islão, que é a mesma coisa. Eles eram terroristas, membros dessa religião chamada islamismo, que nasceu por volta de 570, quando nasceu um homem chamado Muhammad, um nome comprido que a gente conhece por Maomé. Esse homem, de idade, ele, como muitos outros, saía para orar no crepúsculo, e numa das saídas, ele teve uma visão. Na verdade, ele disse para a esposa, Hadisha, estava em convulsões, quando tive uma visão. Apareceu a mim um anjo, chamado Gabriel. E esse anjo me disse, Maomé, você é o último profeta. Deus decidiu dar para você o encerramento dos desígnios dele. Porque os judeus e os cristãos, eles foram corrompidos. Então, o Gabriel, segundo o Maomé, começou a dizer para ele, a escrever um livro, a escrever algumas regras que depois, compilados, formou o livro chamado Alcorão, ou Corão, que é a mesma coisa. Maomé voltou, contou para a esposa e disse, eu não estou bem, eu não sei se isso é de Deus ou se isso é ação de demônios. Hadisha, sua esposa, disse para ele, isso é de Deus. Compartilhe com todo mundo. Ele faz isso em Meca, cidade na qual nasceu. As pessoas que ali moravam rejeitaram de imediato, ao ponto de ele fugir daquela cidade depois de algum tempo. Mas ele continuou dizendo que ele era o profeta. E dizendo que, na verdade, Jesus Cristo também era um profeta. E que os judeus
e os cristãos eram os povos do livro, desse livro, mas estavam corrompidos. E aquele que não era povo do livro, ou seja, judeu e cristão, era considerado participante do grupo chamado infiéis. Hoje, o Islã entende que todos aqueles que não são muçulmanos são infiéis. E segundo o entendimento desse profeta, os muçulmanos têm que matar os infiéis. Tem que eliminar os infiéis. Eu não vou dizer que perdi uma semana da minha vida, mas eu li todo o Alcorão essa semana. Então eu não estou falando coisas que eu li no Facebook. Mas por que matar uma outra pessoa? O que a gente ganha com isso? O que esses homens, bombas, ganharam com isso? Esses terroristas ganharam com isso. Segundo o profeta, aquele que faz um ato de bravura ao ponto de se transformar num martírio, segundo os padrões, esse homem, ele vai direto para o céu. Mas não é um céu qualquer. É o céu muçulmano. O único céu. E aí, se você amarrar uma bomba no seu corpo, explodir os infiéis, você está garantido no céu. E lá nesse céu você será recebido com as carnes mais deliciosas que você imaginar, com as frutas mais doces e com 72 virgens. Um detalhe. Por mais que essas moças sirvam a esses mártires, elas continuam virgens. Era o padrão daquela época de céu, segundo esse homem. Segundo esse livro deles, você morre, vai ter a melhor carne, a melhor bebida, a melhor fruta e vai ter a mulher bonita. 72. E eu não vou continuar aqui, porque o público geral não me permite. E também não convém. Mas chega a ser algo censura 18 anos. Essa é a promessa para esses homens bombas. Mas a gente percebe que isso está longe da gente. E a gente resolve o problema desligando a TV. O que a gente não percebe é que ele volta para Meca armado e mata um monte de gente lá. E através da luta armada, ele vai conquistando espaço e prometendo essas coisas. E as pessoas gostam dessas coisas. As pessoas têm ilusão de castelinho. E uma pessoa extremamente pobre, num lugar extremamente seco, dificuldades inúmeras, é a melhor coisa a se fazer. A gente corta um pedaço da nossa história que é ruim e já vai para o final, que é bom. De lá para cá, 1500, 1400 anos se passaram. E essa religião cresceu. Cresceu. Mas cresceu muito. Hoje são mais de 1 bilhão. Mais de 1 bilhão. Tomaram conta da Ásia, do Oriente Médio, algumas partes da África e agora da Europa. O que nós vimos acontecer na França já é anunciado há muito tempo, essa tragédia. Já há muito tempo.
Existem bairros dentro da própria França onde a polícia não entra. Onde os religiosos determinam a pena sobre as pessoas. Não tem Estado laico. É uma coisa só. E eles mandam, eles determinam. Está se alastrando. Quem coordenou os ataques? Um belga, classe média. Os novos adeptos desse Estado Islâmico, jovens, classe média alta. Aí você vai falar, mas pastor, não confunda alhos com bugalhos, Estado Islâmico com islamismo. A diretriz é a mesma. É a mesma. E nós não devemos ter medo de alguém no futuro próximo entrar num lugar como esse. E no meio do culto, puxar um gatilho, explodir todo esse prédio, ou matar 30, 40, 50 de vocês. Esse não deve ser o nosso medo. Pelo contrário, nós temos que começar a sair do nosso montinho de areia e começar a enxergar a realidade das coisas. Hoje é dito que você é cristão, você vai prosperar. Você é cristão, você não vai ter enfermidade. Você é cristão, felicidade. Parece algo que foi dito lá atrás por um profeta. Só coisa boa, só coisa boa, só coisa boa. Em contrapartida, o que você faz? Você se explode? Não. Você anula a palavra de Deus na sua vida. Nós devemos ficar chocados com os atentados na França? Acabamos de ler aqui. Por acaso é novidade o que está acontecendo nos nossos dias? Ou nós que não lemos a palavra de Deus, que nessa noite acabamos de ver através da boca de Jesus Cristo? Cuidado, versículo 4. Que ninguém os engane. Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá o quê? Fomes. Quantos milhares de refugiados estão hoje transitando pela Europa? Muitos vindo para o Brasil. Quantos? Tudo isso será o início das dores. Versículo 9. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Hoje, enquanto morreu 100 e poucas pessoas na casa de show lá na França, ao mesmo tempo morreu centenas de cristãos na Síria, queimados, afogados, torturados, fuzilados, sofrendo todo tipo de tortura imaginável. É o que está acontecendo hoje. Não está acontecendo no seu montinho de areia, mas é o que está acontecendo hoje. E se você achar conveniente levantar um murinho de areia para que essas coisas não te atinjam, eu tenho uma notícia ruim te dar nessa noite. Muros de areia não são fortes. Não são. São facilmente transponíveis. Então não é novidade. Isso já estava escrito, ia acontecer, como está acontecendo. É palavra de Deus. Nós não devemos ter medo. Mas como não?
Lucas 12. Lucas 12. Em Marcos. Versículo 1. Nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas, ao ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada podem fazer. Mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. Nós devemos temer religião que diz que vai matar a mim e a você, porque eu e você somos servos de Jesus Cristo. Eu tenho medo dessas pessoas, você deve ter medo dessas pessoas. O máximo que eles podem fazer, sabe o que é? Te matar. É o máximo. Vocês devem ter medo, não daqueles que matam o corpo, mas daquele que tem o poder de mandar para o inferno, de manter eternamente essa morte. É a esse que nós devemos ter medo. Mas por que não tememos a esse Deus? Porque se tememos, não parece. Porque não nos apresentamos, não nos prostramos, não nos conduzimos como se esse Deus Todo-Poderoso fosse real, pessoal e que virá no tempo determinado por Ele dizer: chega de brincar de castelinho de areia. Você brincou bem? Você honrou e glorificou o meu nome enquanto andou sobre a terra? Você fez isso? Ou você foi atrás de outros profetas, de outros Cristos? O que fazer? Vamos juntar recursos? Vamos chamar os nossos jovens? Vamos montar um exército? E ao invés de marchar pela Avenida Paulista, dizendo São Paulo é de Jesus, ou Avenida São Carlos, declarando essa cidade do Senhor Jesus, nós vamos para a França, nós vamos para o Oriente Médio, nós vamos lá para a Síria, e a gente pega uma AK-47, e ao invés de ensinar o Evangelho para os nossos jovens, nós ensinamos como atirar na cabeça de um infiel. Ou nós vamos lá para Efésios capítulo 6, versículo 10, e ouvir o que Paulo nos ensina. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo.
Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Eu respeito aqueles teólogos que acham que o mundo vai melhorar e que depois que nós pregarmos a palavra de Deus para o mundo todo, haverá uma conversão em massa ao cristianismo e tudo vai ficar numa santa paz, numa alegria total, e aí Jesus volta. Eu respeito, mas eu discordo profundamente. Profundamente. Entendo que a Bíblia nos ensina que muitos virão em nome de Jesus Cristo. Muitos dirão ser profetas enviados por Deus. Mateus 24, volte lá. Muitos dirão, eis aqui o Cristo, ou eis lá o Cristo. Versículo 10. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Isso, versículo 12, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Um pouquinho para frente. Versículo 19. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que as estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado. Porque haverá grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo, até agora, e nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Hoje, estamos vivendo, creio eu, o início das dores. Não é um anjo que me revelou, não, tá? Me interna. Palavra. Entendo que são dores já de finais. E tomara que sejam mesmo. Porque o homem não tem limite em fazer o mal. A capacidade de fazer o mal é enorme e terrível no homem. Tomara que venha o fim. Esse é um momento de parar de brincar de crente. Parar de brincar de religioso, de cristão, o nome que você quiser dar. Está na hora de parar de brincar de castelinho de areia e se vestir com a armadura de Deus. Não pegar em armas para matar outras pessoas. Nossa guerra não é contra a carne, contra sangue. Mas está na hora de sermos soldados de Deus. Soldados. A W. Tozer escreveu um livro e o título é muito sugestivo. No título ele diz o seguinte: lazer ou campo de batalha? É uma pergunta. Lazer ou campo de batalha? Meu querido irmão,
se até esse momento você acha que você está na igreja de Cristo para obter lazer, ser entretido, eu tenho muita pena de você. Porque você não foi chamado para um parque de diversões. A igreja não é a roda gigante. Não é a montanha russa. Você foi chamado por uma batalha. E a tua batalha não é contra o Mohammed ou o próprio Maomé, mas contra os ensinamentos demoníacos. Não apenas desta religião, mas de todas as religiões que matam, talvez não diretamente o corpo como essa, mas fazem pior. Assassinam diariamente. Esquartejam o espiritual das pessoas. Através de sincretismo, através de misticismo, de superstição. Antes de se preocupar com gente que explode a gente tem que se preocupar com a gente que se conforma com esse esquartejamento da palavra de Deus. E dessa, não é nem mediocridade, porque se fôssemos medíocres estaríamos na média. Mas nessa aviltante demonstração de cristianismo, onde o pregador ele fica preocupado se o fulano vem na igreja ou não vem na igreja, se mente ou não mente. Onde a grande luta, se eu dou dízimo, se eu oferto, se eu guardo para mim, se... Castelinho de areia. Se a tua luta é não arrumar tempo para orar, castelinho de areia na tua vida. Quando vier a batalha sobre ti, essa batalha final, você será que tipo de soldado? Será pego com as roupas de baixo, o estilingue na mão? Irá para a batalha com o seu estilingue? Não subestime o diabo e seus demônios. Não caiam nessa esparrela. O momento é hoje, o momento é agora. E não é para o prazer de vocês, mas o prazer de vocês será no prazer de Deus. E Deus não te promete 72 virgens. Ele não te promete os manjares. Ele não te promete nada que você faça no nome dele, que ele mesmo não seja capaz de fazer. Mas ele se alegra em você. Quando você se coloca à disposição dele, não para matar o seu próximo, mas para matar você mesmo diariamente. Matando o velho homem, carregando a sua cruz. Crescendo como homem, como mulher de Deus. Colocando seus filhos no caminho da salvação, no caminho da palavra de Deus. E dando exemplo para os de dentro de casa, para os de fora de casa. E quando vier o profeta A, B ou C, você saberá distinguir qual é a voz de Deus, qual é a voz do mundo e qual é a voz de Satanás. Está na hora. Chegou a hora. Chegou a hora do povo de Deus parar de ficar de castelinho de areia. Chegou, meus queridos. E não falo em tom alarmista, porque de um dia para o outro as coisas podem acontecer. E de um dia para o outro poderemos estar no olho do furacão.
se isso acontecer com você hoje, você permanece de pé? Ou, já não acontecendo essas coisas, você já vive desanimado, desmotivado, cansado, atarefado, compromissado e tantas outras coisas que te impedem de ser um cristão verdadeiro, completo, fiel a Deus. Não a uma religião, mas a Deus. Temam aquele que tem o poder de matar o corpo, mas também de mandar a alma para o inferno. Esse é quem você deve temer. E se você for cristão de verdade, já não temerá ir para o inferno. Já não temerá. Mas se alegrará no Senhor e apenas em Deus. Em ter a sua vida aos pés da cruz. Servindo a quem? Ao grande Deus. O único Deus. O nosso Deus, que é grande. Que assim seja. Hoje e sempre.